Estamos aqui ao vivo para mais uma live aqui no canal Dois Dedos de Política e dessa feita nós iremos falar a respeito de um tema que acredito eu ser bastante interessante, bastante importante para a nossa sociedade, principalmente pelo atual cenário político que a gente tem vivenciado, que a gente tem presenciado. E eu acredito que eu afirmo com toda certeza que o debate sobre cristianismo e política, ele nunca foi tão necessário como está sendo agora, na nossa atualidade. Nós iremos falar isso com mais profundidade, iremos destacar isso ao longo do nosso debate, mas antes de nós começarmos efetivamente tratarmos desse assunto, eu quero saudar aqui as pessoas que já estão nos assistindo. Desejar bem-vindo a vocês. Podem fazer perguntas, podem fazer comentários, podem sugerir, vocês fiquem à vontade. Nós estamos aqui para debater, para conversarmos, para aprendermos junto. E esse é, na verdade, um canal voltado para a questão da educação política, da educação social. E nós esperamos que vocês tenham aí um grande proveito a partir desse debate. Mas antes de nós começarmos efetivamente naquilo que nós nos propomos a debater essa noite, vamos conhecer as pessoas, né, que estão aqui conosco, que irão nos presentear aí com as suas ideias, os seus debates, os seus conhecimentos, com aquilo que eles já conhecem, com que eles vêm estudando há bastante tempo a respeito desse tema. E, para tanto, a gente resolveu chamar aqui, mais uma vez, né, o advogado, bacharel em Direito e fundador do NEPEC 3, acredito que seja assim, o nosso amigo e irmão Rafael Duran. Ele é advogado, ele é bem atuante na área dele, também na questão da educação política. Então, é um prazer tê-lo aqui. Temos aqui também o nosso amigo advogado e cientista político, o nosso amigo Rex, que também é um dos fundadores do NEPEC 3. Esteve aqui em outra oportunidade com a gente e agora está novamente aqui para a gente debater, conversar, dialogar. E o nosso amigo aqui, tão prestigiado, irmão Miqueias Ferreira, ele é historiador, é de Pernambuco e está nos dando esse presente aqui, né, poder participar aqui do nosso canal. Todos aceitaram de bom grado e, claro, é um prazer tê-los todos aqui. Antes de nós começarmos falar a respeito do nosso tema, quero que vocês se apresentem aí por ordem, Rafael, Miqueias e Rex, e fique à vontade aí para se apresentar. Bem-vindo a vocês. Obrigado, Pedro. Primeiramente, quero agradecer novamente pelo convite de estar aqui no seu canal e hoje, né, para tratar um tema de suma importância sobre cristianismo e política. Como você falou, né, eu sou um dos fundadores do NEPC3, Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã, que é um grupo interdenominacional e congrega pessoas de diversas igrejas, com a finalidade de refletir sobre os valores cristãos aplicado à política, à universidade, à nossa cultura, bem como a todas as áreas da vida. E hoje é um dia especial, afinal nós completamos 2 anos do início do núcleo, e essa live também tem um gostinho de comemoração, né, de estarmos aqui 2 anos após o que iniciamos lá atrás, tratando desse tema. Então, muita gratidão desde já, Pedro, pelo convite, e eu acredito que ao lado de vocês, pessoas também com bastante expertise nessa área, teremos um grande debate. Muito bem. Miqueias, fica à vontade. Boa noite. Queria agradecer a Pedro aí pelo convite e falar que, na verdade, eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar, né? Aprender com os caras aí que são já mestres, doutores, e vamos discutir esse tema aí que é de fundamental importância, principalmente no
meio que a gente está vivendo hoje, nesse contexto, né, que a gente, de certa forma, vê o cristianismo crescendo muito e entender a influência do cristianismo, principalmente no meio da política. Então, é isso aí. Rex, fica à vontade. Amém, boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando no canal. Dizer que é de suma importância nós compreendermos um pouco mais acerca da educação política. E assim como o Rafa falou, essa é uma data comemorativa. Nós hoje fazemos 2 anos do NEPC3, um grupo que começou com o objetivo de falar acerca de cristianismo e política, e hoje nós estamos aqui inseridos justamente nesse debate. E aí agradecer também ao irmão Miqueias, irmão Rafael, irmão Pedro, por comporem essa mesa, e dizer que Deus nos abençoe e que o nome dele seja glorificado durante toda esta noite. Perfeito. Nós iremos introduzir o nosso debate, nós destacarmos aqui que o nosso debate ele vai ser pautado mais em fatos do que vem ocorrendo, principalmente se tratando do nosso país, certo? E a ideia aqui é provocar os debatedores para trazer, na verdade, uma resposta a respeito de algumas questões que são necessárias e que às vezes ficam um pouco confusa na mente das pessoas. O tema, como falei anteriormente, o tema relacionado ao cristianismo e à política, anteriormente, até um certo tempo atrás, ele era debatido mais entre as pessoas que fazem parte de algum tipo de religião, as igrejas. E mesmo assim, algumas igrejas, elas não traziam isso à tona para o debate, para o centro do debate, dentro da sua comunidade religiosa, porque acreditavam que a política em si, ela deve operar no seu canto, no seu lugar, e a religião, por sua vez, ela deveria operar dentro da igreja, dentro de 4 paredes, e dessa forma não haveria benefício algum com a mistura, com o debate, ou com o entrosamento do cristianismo e da política. Isso perdurou por muito tempo, ainda acontece bastante. Por outro lado, algumas outras pessoas dizem, não, a política e a religião e o cristianismo, eles devem andar lado a lado, pois se assim for, haverá, na verdade, um benefício para a sociedade, tendo em vista alguns exemplos que muitos citam e argumentam, etc. Temos vários livros que foram escritos a esse respeito, temos desde pessoas que escrevem argumentando a limitação da igreja em relação à política, do cristianismo em relação à política, como também outros que falam de uma forma um pouco mais ampla, ou seja, a igreja, o cristianismo, ele deve atuar em todas as esferas da sociedade e, em conjunto, no caso, para trazer benefício para a sociedade, melhorias econômicas, sociais, educacionais, etc. Falando propriamente do nosso país, do nosso Brasil, nós tivemos recentemente a ascensão do então candidato Jair Bolsonaro, certo? Quero aqui saudar o nosso amigo Arthur Leandro, eu não sei se ele irá ficar até o final, mas ele é um amigo cientista político, professor de Recife, e é um prazer tê-lo aqui. Enfim, nós presenciamos, todo o Brasil presenciou a ascensão de Jair Bolsonaro ao longo da campanha eleitoral de 2018, e na verdade ele começou a fazer campanha bem antes, acredito que em 2010, e a pauta principal dele era praticamente baseada em valores, certo, cristãos, que até então alguns grupos políticos não defendiam com tanta ênfase, deixando essa lacuna um pouco aberta na sociedade.
Acredito que ele tenha percebido isso e tenha tentado utilizar dessa forma para poder conquistar um grupo da sociedade, que na verdade é a minoria, que se diz cristãos e que pensam, que pensavam um pouco parecido com aquilo que ele falava. Partindo disso, a gente observa que a sociedade passou a dar mais ênfase ao debate sobre o cristianismo e a política, que antes era restrito apenas a certos grupos religiosos. E tanto pessoas na sociedade que argumentavam que a religião e a política é benéfica, precisa estar mais junto, enfim, todo aquele debate, como pessoas que se levantavam e diziam, não, se Bolsonaro ele chegar à presidência, ele irá causar um caos para o Brasil e comprometer a democracia. Daí eu pergunto a vocês, logo de início, como vocês viam, vocês presenciaram, vocês votaram aí nas eleições de 2018, como vocês viam naquele momento a presença de um candidato que trazia, na sua linguagem, no seu debate, uma linguagem e uma retórica que muitas vezes beneficiava certo grupo social e que, sendo ou não para conquistar esse grupo, mas que abordava de forma diferente, que até então não era tão destacado. Como vocês viram o papel de Bolsonaro nessa questão? No caso, antes das eleições de 2018. Vamos ficar por ordem. Rafael, Miquel, Hetz, fique à vontade. Perfeito, Pedro. Eu vou começar aqui, né, destacando um dos pontos que você falou, que é o afastamento do envolvimento do cristão com a política. Durante muito tempo, né, principalmente depois do advento dos ideais iluministas e também de resultados de erros mesmo cometidos em nome da religião, como, por exemplo, episódios como as cruzadas, como guerras religiosas, fez com que muitos cristãos não quisessem sequer tocar nessa pauta da política. Né? Por outro lado, havia uma espécie de demonização da política, de que a política é algo do diabo, que o cristão não deve se envolver porque ele vai se corromper se ele se envolver com a política. E diante disso, meu amigo Pedro e nossos caros espectadores, houve um espaço em aberto, né, outrora ocupado pelos cristãos, que fez com que algumas pautas que são denominadas de progressistas avançassem, e pautas estas que colidem frontalmente com princípios basilares da fé cristã. E aqui eu posso citar a questão do direito à vida, que é muito defendido pelos cristãos, a questão da defesa do nascituro, ou seja, o fato de o cristão ser contra o aborto, também questões referentes à família, né, enquanto célula máter da sociedade, a valorização da família, do casamento monogâmico entre homem e mulher, e também a questão de ideologias que eram diametralmente opostas aos cristãos e que essa pauta estava avançando na sociedade. Né? Isso perdurou aí durante muitos anos, especialmente em governos de viés mais de esquerda, né? E até também de centro. E diante dessa situação, com episódios que os cristãos se sentiam ofendidos e atacados, muitos começaram a reagir entendendo que não era uma posição viável ficar fora desse debate da política, porque isso afetava diretamente a forma como os cristãos viviam, encaravam a sociedade e até mesmo questões de expressarem a sua própria fé. Nesse cenário todo, eis que há uns 5 anos atrás, surge com destaque nacional o então deputado Jair Bolsonaro, né? E ele atuando numa pauta mais voltada a questões do Exército, a questões corporativas, que vem das Forças Armadas, mas também ele começou a abraçar algumas dessas pautas que estavam sendo totalmente rejeitadas
pelo governo de então, do PT, e ele começou a abraçar também essas causas, né? Tanto que ele se posicionou contra a questão da ideologia de gênero, né? Que ele ficou famoso, inclusive no meio cristão, pela luta com o que ele chamou de kit gay, que visava tratar essas questões de sexualidade nas escolas. E aí o apoio foi crescendo para Jair Bolsonaro por parte dos evangélicos, e entre outras pautas fizeram com que ele fosse, nas últimas eleições, o candidato preferido dos cristãos. Então, eu enxergo que ele soube aproveitar bem esses valores cristãos, esses princípios, e com isso ele trouxe grande parte do eleitorado evangélico para o seu lado, né? Por outro lado, alguns segmentos cristãos mais progressistas que o rejeitaram, porque achavam que ele tinha comportamentos que também não eram de um cristão, mas maciçamente o povo evangélico gostou de Jair Bolsonaro e votou nele, né? Lá em 2018. Então, essa é a leitura que eu faço de como Bolsonaro conseguiu angariar o apoio do evangélico e também como ele motivou os evangélicos a se envolverem mais também na questão da política. Embora isso não seja algo novo, e mais à frente no nosso debate a gente vai tocar também nessas questões históricas. Perfeito. Luquez, fica à vontade. Ô Pedro, pegando o gancho aí do irmão André, seria essa ideia mesmo. A gente tem um grupo, uma camada da sociedade, que ela não era representada, não tinha representatividade nenhuma, e eles vão atrás de um espaço. Ele quer alguém que defenda suas bandeiras, certo? E a gente não tinha isso. Então aparece a figura de Bolsonaro, do nada, levantando bandeira que os cristãos defendiam. Ou seja, a gente tem o quê? 80% da população brasileira era, de acordo com o IBGE, cristã, né? E é um grupo da sociedade que não tinha representatividade nenhuma. Então eles se espelham, ou através de Jair Bolsonaro, eles vê pautas que representam ali suas ideias, sua ideologia, né? A luta a fala de Bolsonaro, que é em defesa da vida, contra o aborto, contra a união estável de pessoas do mesmo sexo, dentre outros. Então, isso faz com que as pessoas, elas, de certa forma, vejam em Bolsonaro uma figura que possa representar ela. Então, a ideia que eu vejo seria essa, uma camada da sociedade que não tinha nenhuma representatividade e acaba vendo essa representatividade em Jair Bolsonaro. Rex, qual a sua opinião a esse respeito? Como você viu, no caso, a ascensão de Jair Bolsonaro ali antes das eleições de 2018? Eu acredito que, para nós falarmos inicialmente acerca disso, é importante nós pegarmos dois pontos que foram levantados aqui. Um, quanto à representatividade dos evangélicos no poder maior, e outro, quanto ao afastamento dos evangélicos dentro de um contexto histórico. De que forma? Quando nós observamos o Brasil desde a sua redemocratização, e especificamente as eleições presidenciais que elegeram Fernando Collor de Mello, você vê que havia uma participação gritante da população evangélica, em que eles de fato faziam proselitismo por aquele candidato que eles achavam que deveria ser votado. Tanto é que, falando inicialmente da primeira eleição pós-redemocratização, que foi a eleição de Collor, você tem um apoio maciço e decisivo dos evangélicos para a eleição e posse do presidente Fernando Collor. Só que quando nós olhamos essa história, 2 anos depois de ele assumir o mandato, ele sofre um processo de impeachment em 1992. E assim como aquele debate acerca de corrupção que as pessoas atribuíam a ele, as condutas corruptivas que as pessoas atribuíam a ele, também foram atribuídas aos evangélicos, de modo que isso foi minando tanto a confiabilidade do povo nos evangélicos, como da participação da igreja dentro de um contexto político. E aí se segue com as eleições de FHC, e depois você tem, por exemplo, Antony Garotinho e o próprio Lula, que se diziam evangélicos, para terem o apoio dos votos dos evangélicos, e a história se segue justamente com os escândalos envolvendo essas duas figuras a partir das eleições de 2002. Então você tinha, de um lado, um apoio maciço dos evangélicos à eleição de Lula,
e o apoio maciço dos evangélicos à eleição de Antônio Garotinho, ambos concorrendo à presidência. E depois que esses escândalos vieram à tona, isso foi suficiente para minar a participação do público evangélico no que diz respeito às eleições. E o problema é que, durante todo esse tempo em que o PT passou no poder, as pautas, sobretudo morais, que é justamente aquelas pautas que a igreja ela tem questão de militar a favor, que são as chamadas pautas de costume, elas foram deixadas de lado justamente por posicionamentos progressistas dentro do Partido dos Trabalhadores, que foi quem dominou o cenário político desde as eleições de 2002. E dentro desse contexto, você tem uma pequena minoria dentro da igreja de cristãos progressistas, que são oriundos do período nazista, do período da União Soviética, ali depois da Primeira Guerra Mundial, de pessoas que defendiam pautas imorais e antibíblicas. E Jair Bolsonaro, entendendo esse contexto, entendendo a importância e o peso do voto cristão dentro das eleições, e isso aí nós não podemos negar, hoje o público evangélico é a maior parcela do voto dentro da sociedade. Ele colocou em pauta questões justamente que antes haviam sido deixadas de lado. E a partir dessas pautas, ele foi conseguindo trazer de volta a participação do povo evangélico para dentro do contexto político. E fora isso, você tinha igrejas neopentecostais, e aqui eu não estou trazendo um juízo de valor, mas eu também não posso negar a história, você tinha a participação de igrejas neopentecostais dentro de um contexto político, mas envolvidas também em escândalos de corrupção. Então, isso foi minando a confiança do público evangélico dentro de uma participação política. E Bolsonaro, ele conseguiu resgatar, a partir da campanha, justamente isso. Perfeito. Vocês falaram aí alguns pontos bastante interessantes em relação à participação dos evangélicos, do cristianismo na política, e a gente observa que essa questão do conservadorismo da direita a ascender ao poder não é só uma questão reduzida apenas ao Brasil. A gente vê isso, na verdade, um evento no mundo todo. E a todo momento, pesquisadores, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, têm discutido e estudado, e em certa medida, eles chegam à conclusão de que essa onda conservadora, não só no Brasil, mas também no mundo, tende a tornar as democracias mais inseguras, mais frágeis, digamos assim. Tendo em vista o fato de que, geralmente, as pessoas que são de direita, segundo muitos argumentos, elas tendem a governar focando apenas um prisma e não o todo. Então, eu observo da seguinte forma e questiono a vocês. É possível nós termos na sociedade, termos num país, governos que são cristãos, evangélicos, católicos, que militam em favor de alguns princípios dos quais acreditam, ou que um grupo acreditam? É possível que se tenha um governante cristão, conservador, e sem que venha a ferir o princípio da laicidade do Estado? É importante essa pergunta, e até porque nós temos aqui dois advogados e estudantes de direito, e acredito que terão propriedade para responder essa questão. Vamos seguir na ordem. Rafael, Miquel e Redz. É possível termos essa questão? Termos, no caso, alguém que é de direita, conservador, cristão, enfim, seja evangélico, seja católico, sem que haja um comprometimento com o princípio da laicidade do Estado? Pedro, iniciando aqui sobre essa sua pergunta, antes de a gente adentrar nessa questão da laicidade, eu acho importante a gente definir, porque esse é um conceito que é muito discutido, debatido, citado, porém não esclarecido, né? Laicidade, primeiramente, não significa que o Estado laico é um Estado antirreligioso, né? Não significa que é um Estado antirreligioso.
E esse conceito de laicidade, ele não é travado, ele varia de acordo de nação para nação. Aqui no nosso país, após o advento da Constituição Federal de 1988, nós tivemos lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição, a definição de que o Brasil, ele é sim um Estado laico, porém, ele admite a cooperação com as instituições religiosas em prol do interesse público, em prol do bem comum. Né? Então, a laicidade no Brasil significa que o seguinte, que o poder do Estado é um, o poder da igreja é outro, mas eles podem cooperar em prol do bem comum. É por isso que a gente vê hospitais filantrópicos cristãos, né, que às vezes recebem alguma verba do Estado para prestar um serviço para a população, orfanatos, clínicas de dependentes químicos, entre outros. Então, o Brasil é um Estado laico, mas ele não é ateu, tampouco antirreligioso. Né? E aí, agora, respondendo efetivamente a sua pergunta, eu entendo que numa democracia todas as pessoas elas têm o direito de exercerem as suas crenças, as suas convicções, os seus princípios e com isso influenciarem a sociedade. E aqui eu gostaria de fazer menção ao pensamento de um jurista e também filósofo chamado Herman Doiver, que a sua tese, ele é um filósofo holandês, e a sua tese é de que não há neutralidade nos pensamentos filosóficos, políticos, ou seja, o cristão ele vai agir de acordo com a sua visão de mundo, o comunista também ele vai querer implementar a sua visão de mundo de acordo com o sistema, e muitas vezes esses sistemas eles têm sim uma natureza religiosa também. Então, no exercício da democracia, tanto os que creem, que são maioria, quanto os que não creem, que são a minoria, têm idênticos direitos e podem sim atuar como desejarem, de acordo com as suas crenças, exercendo diante da sociedade os seus direitos de cidadania. Então, eu não vejo que um cristão ele possa alcançar um cargo máximo da República e, sim, utilizar, através da sua visão de mundo, políticas públicas em benefício do bem comum. Né? Aqui eu abro até um destaque, porque eu não entendo também que um cristão na política ele deve agir somente como corporativista, trazendo privilégios para a igreja, mas não, ele tem que olhar o todo. E a história vai deixar isso muito bem claro, de que quando pessoas com valores sólidos, valores fiéis, cristãos, resolveram impactar a sociedade, trouxeram grandes benefícios. Eu acho que mais para frente a gente vai falar isso, mas bandeiras como a abolição da escravatura, a dignidade da pessoa humana, que são os direitos humanos, a luta contra o aborto, partiram de cristãos que foram influenciar a política. Então, o cristão não deve ficar alheio desse debate, e ele tem sim todo o direito de influenciar a política, sem contudo estar ferindo a democracia, desde que ele não queira impor a sua fé às outras pessoas. Perfeito. Miquel, qual a sua posição? Você acha que é possível haver governantes cristãos sem que venha a ferir, no caso, o princípio da laicidade do Estado? Bom, creio que sim, porque qual a diferença do cristão para outro cidadão? Né? Estão na mesma ali categoria, no mesmo patamar ali de pessoas. A gente vai para a definição de Estado laico. Laico é um Estado leigo, ou seja, é um Estado não sacerdotal. Se é um Estado não sacerdotal, ele não pode impor uma religião. Ok? Não é um Estado ateísta, feito o irmão Rafael falou. Porque normalmente quando a gente trabalha a ideia de Estado laico, muita gente leva para o lado ateísta, ou seja, o Estado é ateu e pronto. Mas não é isso. Né? Existe ali a liberdade, a democracia, existe a liberdade de você professar a sua fé. Numa discussão, bora lá, o candidato ele defende a vida, é contra o aborto. Aí o argumento dele já não vale porque ele é cristão. Aí um ateu vai lá e é contrário, é a favor do aborto. Então o argumento dele vale. Então a gente tem que tentar colocar eles no mesmo patamar. Né? Então eu acredito sim que
cristão, ele pode, de certa forma, exercer um cargo, assim como qualquer outra pessoa de outra religião, um ateu, não ateu, e sem falar querendo ou não, a gente tem que, feito o amigo Rafael falou, se esse candidato não impor suas ideias a favor da sua religião, certo? Ou seja, 90% da população é favorável ao aborto, e eu, como cristão, sou contrário ao aborto, vou lá e contrario a maioria da população. Então, isso que seria, de certa forma, errado, porque ele está indo contra a vontade da maioria. Agora, de certa forma, a gente sabe que, querendo ou não, sua visão de mundo é influenciada pelo cristianismo. Assim como um ateu tem uma visão de mundo que é influenciada pelas ideias ateístas, né? A gente, como tem outra religião, tem ideia de mundo que é influenciada. Então, de certa forma, a gente não consegue se tornar isento 100%. Sempre existe influência. Perfeito. Antes de passar para a Rex, eu quero dar boas-vindas aqui novamente às pessoas que estão nos assistindo. Já falamos isso no começo, mas quero reafirmar as nossas boas-vindas às pessoas que entraram depois, que estão nos prestigiando. Fique à vontade para comentar, dar sua opinião, para criticar, para perguntar. Estamos aqui à disposição. E já respondendo aí, na verdade, ao que o amigo Daniel Lima falou, quando nós falamos de cristianismo, a regra geral é o seguinte: cristianismo são todas aquelas pessoas que acreditam em Cristo, né, de uma forma bem simples, né? Então, assim, por mais que os amigos aqui tenham mencionado a questão dos evangélicos, tendo em vista que nós estamos fazendo análise mais voltada para a questão das eleições de 2018, e, no caso, principalmente sobre o Brasil, a gente menciona essas questões porque foi um grupo, né, os cristãos, no caso evangélicos e católicos, que ajudaram a eleger Bolsonaro nas eleições de 2018. Por isso que nós estamos repetindo em nossa fala sempre essas palavras, evangélicos, católicos, etc. Mas, no geral, cristão, de forma bem simples, é tudo aquilo que acreditam em Cristo, não é isso? Passo agora para a Rex, para ele responder essa questão referente à questão do Estado laico. Pegando um gancho, os meninos já expuseram muito bem acerca da separação da igreja e do Estado e do que seria acerca da laicidade do Estado, mas só para destacar, a título de exemplo, eu acredito que a cruz de Cristo seja um grande exemplo dessa separação entre igreja e Estado, né? Quando nós pegamos a perspectiva histórica acerca de Cristo, relatada nos escritos dos quais nós temos conhecimento, especificamente as Sagradas Escrituras, nós observamos que o símbolo da cruz foi justamente o símbolo da submissão de Cristo a um julgamento do Estado. Existe algo espiritual por trás disso, existe. É quanto a isso que os cristãos se apegam, mas nós não podemos negar que dentro de um aspecto terreno existiu justamente esta separação entre igreja e Estado. Então, por exemplo, a cruz estar em repartições públicas não significa necessariamente que aquela repartição pública, o que o Estado está fazendo proselitismo, mas aquilo ali tem muito mais a ver com um símbolo maior da separação da igreja e do Estado, e que o Estado ele não pode abandonar as suas raízes. De que forma? Se nós pegarmos, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós vamos observar que o nome de Deus ele é citado 2 vezes naquele documento, embora eles preservem a separação da igreja e do Estado e a laicidade do Estado. Então, em suma, a laicidade seria o quê? O Estado não pode adotar para si nenhuma religião, ele deve apoiar todas as religiões, mas isso não faz com que o seu representante ele abdique da sua crença moral e espiritual, do seu foro íntimo. Então, laicidade, ele significa isso, e é possível, sim, que um representante político, ele seja cristão, seja evangélico ou católico, e não abdique das suas posições. E aí, é claro que nas tomadas de decisões, a sua carga moral, quanto à sua religião, vai influenciar sobremodo nas pautas que ele vai decidir. Perfeito. Vamos adentrar um pouco mais a respeito da questão da democracia. Quando se fala de democracia, os teóricos da política contemporânea, eles argumentam que a democracia
ela pressupõe a ideia de igualdade entre os seus cidadãos. Tanto igualdade com relação, aliás, igualdade com relação aos direitos, com relação às políticas públicas que são desenvolvidas, com o objetivo de poder atingir a todas as pessoas de forma iguais, certo? E todas as suas necessidades elas sejam supridas. Ou seja, um conceito de democracia para além do mero conceito de democracia baseado em eleições, como a gente tem visto muito por aí. Mas eu pergunto a vocês, temos visto aí o governo Bolsonaro tomar algumas medidas que, na verdade, foram muito criticadas por uma parcela da sociedade, medidas essas que retiraram ou evitaram a criação de políticas públicas para algum grupo da sociedade, certo? E essas decisões, na maioria das vezes, elas foram tomadas principalmente com base naquilo que ele acreditava como sendo correto, como sendo ético e etc. Na visão de vocês, vocês acham que essas decisões, ela fere o princípio da democracia? Ela fere, no caso, ela traz um prejuízo para a democracia, como muito tem se colocado hoje em dia? E não é só uma questão referente a Bolsonaro. A gente fala assim, mas porque é o nosso contexto, mas no mundo todo a gente vê decisões sendo tomadas nesse sentido, de forma a desfavorecer, se é que assim pode se dizer, algum grupo da sociedade e favorecer algum outro grupo. O que é que vocês acham nessas questões? Você acha que essas decisões elas terminam por ferir o princípio da democracia? Rafael. Vamos lá, Pedro. Todo governante, seja ele um parlamentar ou até mesmo o presidente da República, quando ele se disponibiliza a concorrer um cargo eletivo, naturalmente ele deve ter um plano de governo, né, e algumas prioridades que ele promete atuar em favor, né? E isso, ao meu ver, não viola a questão da democracia, pelo fato de que ele representa, embora ele tenha que governar para todos, ele tem que buscar ser o mais igualitário possível, no sentido de atingir com as políticas públicas a maior parcela da população e também as minorias, por que não? Mas certamente haverão algumas pautas que ele vai dar maior ênfase, que ele vai dar maiores benefícios. Se a gente pegar, por exemplo, a questão dos governos anteriores do PT, a gente vê que eles tinham fortes ligações com movimentos sociais, né? E com isso trazia isenções, trazia benefícios e privilégios para esses determinados grupos. Já quando o advento do governo Bolsonaro, a gente viu, por exemplo, corte de verbas para algumas áreas, para alguns movimentos que, sob o viés de Bolsonaro, não estavam alinhados com a sua visão de mundo para o benefício da nação brasileira. Por outro lado, a gente viu também alguns acenos de Bolsonaro para outros setores da sociedade, como as igrejas, né? E aí a gente tem um caso que chama a atenção, de que havia lá no Congresso Nacional um movimento que, inclusive, com projeto de lei já pronto e sendo votado em comissões, querendo tirar da Constituição a imunidade tributária que as instituições religiosas têm. E aí o presidente, à época, contava com uma base maior do que tem hoje lá no Congresso, e ele atuou fortemente, com amplo apoio dos segmentos que o apoiam, como as igrejas evangélicas, como os institutos que tratam sobre direito e religião, como, inclusive, outras religiões, né? Porque, afinal, é para os tempos de qualquer culto a imunidade tributária. Então, eu vejo que um programa de governo que está alinhado com a visão de mundo do governante não fere a democracia, porque os que votaram nele sabiam que ele ia atingir
trazer benefícios, digamos assim, para essa parcela da sociedade, e os que votaram contra sabiam que, se derrotados, ele ia caminhar dessa forma. Agora, a grande questão é que não vejo salutar quando um governo, seja ele de direita ou de esquerda, traga privilégios excessivos para determinados grupos. Aí eu vejo já como problema. Mas coisas que ele mesmo prometeu durante a campanha, eu vejo como fazendo parte natural da democracia. Certo. Miquel, qual a sua visão a esse respeito? Você acha que, diante desse debate todo, o fato de Bolsonaro ele privilegiar, de certa forma, assim, um grupo e deixar outro grupo desprevenido, digamos assim, de políticas públicas, etc., isso fere a democracia? Ô Pedro, a questão de preferência, creio que pode, de certa forma, sim, mas a gente sabe que o eleitorado, ele fez a campanha dele com proposta voltada para um certo grupo. Então, esse grupo que ele fez proposta, ele tem que atender a necessidade desse grupo, porque foi, durante a campanha dele, prometido, então tem que ser cumprido. Agora, a ideia de querer isolar outro grupo da sociedade, claro que não, ele é presidente, então ele está governando para toda a sociedade brasileira, certo? Então, ele tem que atender todas as demandas da sociedade. Entretanto, ele teve apoio de um certo grupo que, de certa forma, foi responsável pela vitória da campanha dele. Então, ele tem que cumprir com as suas propostas para esse determinado grupo, sem, de certa forma, privilegiar um e deixar outros grupos de lado. Ele tem que atender toda a sociedade, entretanto, ele tem que ter uma visão voltada para o grupo que elegeu ele. Certo. A nossa amiga Débora Fernandes, ela disse que fere, sim. Ela discorda aqui do que a gente colocou, do que vocês colocaram até agora. Vamos ouvir o Rex nessa questão? Fique à vontade, Rex. Pedro, eu queria trazer mais uma questão filosófica quanto a isso, especificamente de um teórico e filósofo político que é muito conhecido, chamado Thomas Hobbes. E ele costumava dizer assim: a justiça e a injustiça é um mero rótulo que apomos sobre a vontade humana subjetiva. O que é que ele quis dizer com isso? Que o conceito do que é justo e do que é injusto parte muito da nossa individualidade, daquilo que nós cremos e do nosso conjunto de valor acerca do que é justiça e do que é injustiça. É por isso que existe a necessidade, na perspectiva de Thomas Hobbes, de formar um terceiro agente dentro dessa relação entre homens que faça justamente o papel de julgador e decida o que é injustiça e o que é justiça. Porque enquanto os homens no estado de natureza, e aí outra frase célebre de Thomas Hobbes é: um homem é o lobo do próprio homem, eles vão agir conforme as suas concepções acerca daquilo que é justo. Então, a criação de um Estado, e esse Estado agora julgando e dizendo o que é justo e o que é injusto, tira desses dois agentes justamente o poder de decidir e tomar as suas conclusões acerca daquilo que é correto. O que é que Thomas Hobbes ele quis dizer com isso? Ele afirma que, quando o Estado ele julga, ele deixa de satisfazer pelo menos um desses dois lados que estão se degladiando. E quando ele faz isso, ele torna-se justo, independentemente dele ter desagradado um lado ou não. Trazendo para o nosso contexto de hoje, não tem como o Estado, não tem como especificamente o presidente e o nosso conceito de democracia, por mais que ele seja submínimo e cada um tem um conceito próprio de democracia, não tem como o presidente ele atingir todas as expectativas e todas as perspectivas de todos os grupos dentro de uma sociedade. Chegará um momento em que ele tem que tomar uma decisão e, fazendo isso, ele estará sendo justo, independente de desagradar qualquer uma dessas partes. Então, é possível, sim, na minha concepção, ele decidir acerca de algo sem necessariamente desfazer da democracia. Perfeito. E eu quero aqui agradecer a fala de Débora, porque o nosso debate ele existe exatamente para isso, tanto para expor o pensamento das pessoas que estão aqui compondo o debate, como também para ouvir as pessoas que estão nos assistindo
e elas se posicionarem contra ou a favor, dar sua opinião a respeito daquilo que nós estamos colocando aqui. Do meu ponto de vista, eu acredito que quando se trata, assim, claro que cada governante ele vai governar de acordo com aquilo que ele acredita, de acordo com aquela sua formação ao longo de toda a sua trajetória de vida. Isso culmina, claro, no seu modo de governar, no seu modo de pensar. Isso é normal, é típico do ser humano. Mas eu acredito que no momento em que os seus ideais, os seus pensamentos, as suas filosofias, elas passam a ferir diretamente alguns grupos sociais, deixar descoberto, seja econômica, socialmente ou na questão da educação, eu acho que nós já devemos rever essas questões, certo? E colocar em xeque alguns pontos que são essenciais. Eu acredito que principalmente a questão de políticas públicas. Quando eu falo de políticas públicas, eu falo de necessidades importantes, essenciais para a sociedade, que não podem deixar de serem supridas pelos governos. Então, quando um governo ele passa a atender a uma classe social e, de repente, atender a alguma classe só porque ele se acha representado, digamos assim, eu acho que isso aí já é bastante complicado quando se trata de democracia. E eu perguntei isso a vocês porque há um debate bastante grande na nossa sociedade e também no mundo relacionado à questão da democracia, ou seja, esse crescimento da direita na sociedade e, consequentemente, para a análise de alguns, uma queda na qualidade da democracia dos países. Alguns dizem que o nosso presidente ele é de direita, né, tem princípio de direita, e outros o consideram como sendo de extrema direita. O que, a meu ver, isso é muito complicado, porque tudo que é extremo, por si só, ele já é um erro, né? Ele já causa danos, prejuízos. Do ponto de vista de vocês, vocês consideram o presidente como sendo de direita, de extrema direita, e na visão de vocês, a ascensão da direita no mundo, isso realmente fere, compromete a democracia? Essa segunda pergunta, na verdade, vocês praticamente já responderam, mas a primeira, vocês acham que ele realmente se comporta como sendo um representante da direita ou da extrema direita? Rafael? Pedro, eu vejo da seguinte maneira. Muitas pessoas hoje falam sobre direita e esquerda sem, contudo, definir o que são essas duas visões de mundo, digamos assim, né? Cabe ressaltar aqui que esse debate direita e esquerda vem de muito longe, ali desde a Revolução Francesa no passado, né? E se a gente fosse aprofundar nisso, a gente teria que ter uma live específica, mas eu vou trazer o que significa mais ou menos para o brasileiro compreender o que é ser de direita ou ser de esquerda, né? Até porque isso também varia, né, de tempos. Por exemplo, hoje um americano que veio para a América, né, para as duas colônias lá na época da Revolução Americana, poderia ser considerado um revolucionário, né? Ao passo que hoje a gente tem os Estados Unidos como uma nação que tem mais conservadores do que qualquer outra. Então, quando a gente vê direita hoje no nosso cenário brasileiro, a gente entende aquele político ou aquela visão de mundo que está alinhada com pautas conservadoras, né? E aí é que eu acho um termo mais adequado para definir. A direita é mais conservadora, ela diz respeito a questões de defesa da família, de defesa da vida, de defesa das liberdades individuais, como o direito de ir e vir, como o direito da propriedade privada e a própria liberdade de religião ou crença. E também questões de costumes, como o casamento, que eu já falei, enfim. Isso é o que a gente tem como direita, como conservadorismo no Brasil. Por outro lado, né, mais à esquerda, a gente vê mais pautas voltadas para a questão de busca por justiça social, né, da questão do Estado maior, distribuição igualitária de renda, e com isso
mitigação da liberdade individual, socialização dos meios de produção e outras coisas de costumes mais, digamos assim, revolucionárias, que defendem, por exemplo, o aborto, o casamento entre várias pessoas, né? É o que chamam de poliamor, entre outras. Então, colocando Bolsonaro nesse espectro aí, claramente a gente vai ver ele alinhado à direita. Mas eu não consigo definir ele como de extrema-direita, porque o que seria extrema-direita? Né? Isso eu não tenho como dizer, até porque é um conceito que varia de lugar para lugar e de tempos em tempos. Então eu vejo que Bolsonaro ele está alinhado com a direita, com o conservadorismo, porque ele defende essas pautas. Mas eu não consigo caracterizar ele, eu tenho muita dificuldade em caracterizar ele como extrema-direita, porque eu não saberia dizer o que é. No caso, você acredita que as atitudes que o presidente vem tomando não seriam atitudes de alguém de extrema-direita? Ou simplesmente pelo fato de você não saber caracterizar exatamente essas questões? Pelo fato, Pedro, de não ter uma definição, digamos assim, histórica, uma definição até mesmo bibliográfica do que seja a extrema-direita. Porque muitos que cunham, os que escrevem sobre extrema-direita, são pessoas que estão, assim, um pouco iradas com políticos mais à direita que vieram ao poder. E com isso eles são classificados de extremista. Certo. Miquel. Pessoal, essa ideia de colocar o candidato como de extrema-direita, eu acho que é uma narrativa mais para prejudicar a imagem do candidato. Ou seja, eu não concordo com o candidato B ou A, então aquele candidato é de extrema para mim, porque o extremo dá aquela ideia de algo relacionado já à ditadura ou algo muito que a sociedade vai de encontro. Então, eu acho que é uma narrativa mesmo para prejudicar. Eu não considero o Bolsonaro de extrema-direita, eu considero direita, porque se ele é de extrema-direita, o que é que seria direita? PSDB, o DEM, a gente vê que esses partidos eles defendem muito pauta relacionada às pautas da esquerda, como as pautas que foram apresentadas aí por Rafael. Então, eu não colocaria Bolsonaro como uma extrema-direita. Até porque o que seria a direita se ele for extrema? Né? Então, eu acho que é mais uma narrativa para prejudicar o candidato, colocar a sociedade contra aquilo, porque aquela ideia de tudo que é extremo é perigoso. Então, para a sociedade ter um medo de certo candidato, então, ou seja, então não acredito que ele seria um candidato ou uma pessoa de extrema direita. Por conta disso, porque acredito mais que seja uma narrativa para prejudicar a imagem dele, não só dele, como também a oposição, né? O que seria extrema esquerda? Né? Bora lá, colocar PT, PCdoB seria extrema esquerda. E o centro, o que é que seria? Né? Então, eu acho que é algo bem relativo e, às vezes, a gente utiliza esses termos mais para prejudicar a imagem de determinados candidatos, que é contrário à nossa visão de mundo. Red, você concorda com os amigos? Ou você tem algum ponto aí a discordar? Fica à vontade. Eu concordo sim, mas eu gostaria de acrescentar algo. Se nós pegarmos como pressuposto o conceito de extrema esquerda, que dentro de uma literatura pode ser considerado um estágio final do comunismo, e nós chegaríamos especificamente ao anarquismo, seria a ausência do Estado, em que a comunidade iria distribuir de forma equitativa os meios de renda, iria distribuir a renda. Se nós partimos desse pressuposto do que seria extrema esquerda, e nós formos analisar o que seria extrema direita, a extrema direita poderia ser conhecida como anarcocapitalismo, né? O que seria o anarcocapitalismo? A ausência do Estado, assim como no anarquismo, só que nessa ausência do Estado, o mercado, o livre mercado, era o que seria aquilo que iria gerir os desdobramentos da sociedade, enquanto instituições, enquanto comunidades, enquanto povos. Então, de um lado, nós teríamos a distribuição equitativa dos meios de produção por parte do anarquismo. No anarcocapitalismo, nós poderíamos ter a ausência de Estado e o livre mercado gerindo toda a comunidade. Só que, assim como o anarquismo é uma utopia, o anarcocapitalismo também é uma utopia. Então, por ser utopias, nós não podemos
trazer e caracterizar e rotular qualquer que seja a pessoa dentro deste debate. E aí eu sugiro uma literatura, que é a literatura do teórico do direito, cientista político chamado Norberto Bobbio. Ele fala sobre direita e esquerda em um dos seus livros, e ele tenta contextualizar a partir do ponto de vista acerca do que seria igualdade, quais são os conceitos de direita e de esquerda. Porque, por exemplo, se nós observarmos pautas que a esquerda arroga para si, muitas das vezes essas pautas, elas serão pautas da direita. Por exemplo, o Bolsa Família. Quando nós analisamos o Bolsa Família, especificamente o projeto de lei que institui o Bolsa Família no Brasil, nós vamos observar que um dos assinantes desse projeto é Eduardo Suplicy. E Eduardo Suplicy é conhecido dentro do Brasil por ser alguém vinculado a pautas esquerdistas. Só que quando nós olhamos a justificativa, e todo projeto de lei, costumeiramente, ele vem acompanhado de uma justificativa do porquê se está tentando instituir aquela lei, ele agradece, dentro desse projeto, a dois liberais, que dentro do espectro direita e esquerda estaria situado mais à direita. Que liberais são esses? Milton Friedman, um liberal norte-americano extremamente conhecido, e Friedrich Hayek, um liberal alemão que também é extremamente conhecido. Por que Eduardo Suplicy agradece a esses dois caras? Porque eles foram os responsáveis por instituir, a partir de uma perspectiva de livre mercado, de uma perspectiva capitalista, um programa social chamado de Bolsa Família dentro do seu país. E embora a esquerda arrogue para si essa pauta, afirmando que ela faz parte de uma pauta esquerdista, na verdade, ela teve origem em uma pauta capitalista, em uma pauta de direita. Então, os conceitos de direita e de esquerda, desde a Revolução Francesa, eles foram subvertidos. Então, só para você ter uma ideia, durante a Revolução Francesa, aqueles que eram defensores da burguesia, que hoje pode ser associada ao nosso capitalismo, se sentavam à esquerda, mas hoje se sentam à direita. E aqueles que defendiam pautas sociais se sentavam à direita, mas hoje se sentam à esquerda. Então, os quadros, eles foram mudados. E aí, para tentar operacionalizar isso, eu indico para vocês, é só colocar lá no Google, um diagrama chamado diagrama de Nolan. Nesse diagrama, você vai responder 6 páginas de perguntas variadas, desde a questões internacionais, livre mercado, pautas sociais, aspectos religiosos, e depois ela vai concluir, dentro do espectro político, direita e esquerda, conservador e libertário, onde é que você se posiciona a partir das suas respostas. Então, vá lá no Google e jogue diagrama de Nolan, e você vai poder compreender um pouco acerca do que é direita, esquerda, libertário e conservador. E aí, respondendo uma pergunta de Hertz, que inclusive é meu pai, ele perguntou assim: no Brasil já houve neutralidade? Eu acredito que não, que no Brasil nunca houve neutralidade. Falando especificamente da nossa redemocratização, você teve, por exemplo, Fernando Collor de Mello, situado dentro de um espectro centro-direita. Você tem FHC, do PSDB, que é conhecido por ser um dos famosos centrões do nosso país, mas, mesmo assim, ele teve que adotar pautas liberais em decorrência da recessão econômica que o Brasil enfrentava, como, por exemplo, o número de privatizações das instituições públicas, e depois disso você teve o PT, que é notavelmente um partido de esquerda, e agora Bolsonaro, que é notavelmente de um partido de direita. Então, mesmo quando você tinha um centrão no poder, você teve que adotar, por força política e econômica, pautas direitistas. Então, eu acredito que no Brasil nós nunca tivemos uma neutralidade. Sempre havia alguém que estava, de fato, se posicionando quanto às suas questões políticas e posicionamentos sociais. Perfeito. Para quem chegou agora, nosso tema da noite é cristianismo e política. Um diálogo possível? Talvez você tenha chegado no momento que a gente esteja falando sobre o Brasil, sobre o Bolsonaro, e eu explico o porquê. Nós estamos falando desse diálogo, mas trazendo fatos para dar embasamento àquilo que nós estamos falando. Os debatedores estão trazendo alguns fatos baseados naquilo que o Brasil ele tem vivido, para dar mais sustentação aos seus argumentos e etc.
Não adiantaria a gente estar falando aqui o que o cristão pode fazer, o que não pode fazer, se a gente não trazer uma coisa mais prática para vocês entenderem de fato como esse tema ele se aplica na realidade do nosso país ou do mundo. E ainda falando a respeito dessas questões de vantagens que os governantes eles trazem para si ou para alguns grupos pequenos do seu aspecto político, eu quero compartilhar com vocês aqui e com os telespectadores uma informação bastante interessante que saiu esses dias e eu quero ouvir vocês falarem a respeito dessa notícia, que, a meu ver, ela é importante para entendermos se, na verdade, esse comportamento do presidente ele seria uma jogada política ou seria apenas para beneficiar a parcela da sociedade e manter esse grupo para ele, com ele, já que tem acontecido vários ataques ao seu governo, vários golpes, digamos assim, golpes no sentido de que situações que vêm enfraquecendo o seu governo aos poucos. Trazer essa questão aqui com vocês. Essa foi uma informação que saiu na mídia, foi muito colocada em pauta. Bolsonaro ele pressiona a Receita Federal a perdoar dívidas de igrejas evangélicas. Essa é uma questão interessante e que causou muita polêmica na sociedade, principalmente em vários grupos que têm deixado de ser assistidos pelo presidente por políticas públicas. E isso chegou a ter um debate, principalmente dentro de algumas igrejas, que necessariamente não foram beneficiadas. E eu pergunto a vocês, essa não seria uma prática da qual o presidente está beneficiando um grupo político, seu grupo político, deixando de beneficiar um grupo maior da sociedade e dessa forma mostrando para que veio, ou seja, só para um grupo de pessoas e não para o todo da sociedade? E onde é que fica nessa questão, na visão de vocês, aquela parte da Bíblia que diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Fique à vontade. Rafael? Pedro, uma pergunta muito interessante e também muito complexa para se responder, porém, eu vou expressar aqui a minha visão. Né? Para mim, um governante cristão, um político cristão, ele não deve adotar uma perspectiva corporativista como se fosse, digamos assim, um despachante das igrejas e das instituições religiosas. Como você falou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que nós temos, né, especificamente nesse caso concreto aí, onde o presidente procurado por grandes igrejas evangélicas, e aqui cabe ressaltar que essa matéria diz respeito às igrejas Internacional da Graça, Universal, a outra a de R.R. Soares, do Valdomiro, ou seja, mega igrejas evangélicas que têm uma atuação muito forte na TV, né? E elas possuem grandes dívidas perante a Receita Federal, né? E aqui cabe ressaltar que, como eu já falei até anteriormente em outra fala, a nossa Constituição garante a imunidade tributária aos templos de qualquer culto. Está lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. E garante que as instituições religiosas sejam imunes aos impostos governamentais do Brasil. Porém, o que há nesse caso rendas que não eram efetivamente aplicadas no benefício da própria instituição religiosa, afinal não tem finalidade lucrativa, que estavam sendo alvo de uma espécie de cobrança mesmo
lá da Receita Federal no seu tribunal, né, que é o CARF, que julga essas questões administrativas referente a impostos. E aí a gente viu a atuação de alguns deputados ligados à bancada evangélica que procuraram o presidente para, de alguma forma, tentar liberar essas instituições dessas dívidas, né? Mas aqui eu deixo claro que isso não, essa cobrança ela não fere necessariamente a imunidade tributária, porque tratam de outros tipos de rendas que estão sendo tributadas, notadamente relativas à remuneração, né, que os pastores recebem, e entre outras transações que essas igrejas fazem, como contratação de outras pessoas para prestação de serviço e outras questões mais específicas. Então, eu vejo com cautela, né? Eu acho que não deve abrir privilégios, né? Deve respeitar sim o que já está lá na Constituição, deve ter uma boa relação com as instituições religiosas, mas não privilegiar, até porque quem estaria sendo beneficiada são as mega igrejas evangélicas, essas que eu falei aqui, notadamente de cunho neopentecostal. Então, essa é a minha visão sobre essa questão, meu amigo Pedro e nossos espectadores. Miquel, qual a sua opinião a esse respeito? Você acha que essa ação do presidente em perdoar dívidas e mais dívidas aí dessas igrejas, elas são atitudes, como eu posso dizer, corretas? Ou há algum privilégio aí a essas instituições quando e fere aquilo que a Bíblia fala sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Para quem está aí talvez não entenda essa expressão basicamente ela se refere ao fato de que devemos, quando Jesus ele está ali com os seus discípulos e aparece alguém questionando ele a respeito dos impostos, ele usa essa expressão para dizer que nós devemos dar a Deus aquilo que nós precisamos dar a Deus, mas também para dar ao Estado aquilo que precisa ser dado ao Estado. No caso, pagar imposto, obedecer àquilo que o Estado ele tem estabelecido, ou seja, a Constituição, as leis, etc. Por isso que eu questiono essa questão, porque no momento em que ele perdoa essas dívidas, eu começo a observar desse ponto de vista. Vamos ouvir Miquel, o posicionamento deles a esse respeito? Eu não quero entrar no mérito se é certo, se não é, mas saber tentar diferenciar a ideia de privilégio. Porque ele está privilegiando um grupo, certo? Que é o grupo dessas megas igrejas. Não é todas as igrejas, como Rafael falou, mas são essas megas igrejas que arrecadam muito dinheiro. E eu queria fazer uma pergunta aos debatedores, não queria nem dar opinião a respeito disso, se houver de fato um eventual perdão das dívidas, traria prejuízo às contas públicas? Queria que vocês pudessem responder se traria prejuízo às contas públicas, então ele estaria beneficiando certo grupo e, de certa forma, prejudicando o outro lado, né? Rex, qual a sua visão a esse respeito? E eu coloco mais ainda. E se, porventura, no caso, o Rafael argumentou aí que não vê com bons olhos essa atitude do presidente em beneficiar essas igrejas que foram colocadas, que foram beneficiadas, no caso, a Universal, a Igreja da Graça. Mas eu pergunto a vocês, e se esse perdão ele se estendesse a todas as igrejas? Vocês acham que estaria correto ou ainda permaneceria com ressalvas com relação a isso aí? Vamos ouvir logo o Rex nesse posicionamento, depois a gente... Rafael responde porque ele se posicionou e Miquel ficou aí mais questionando do que necessariamente respondendo a questão. Fique à vontade, Rex. Pedro, como os meninos já fizeram as suas considerações no que tange à parte prática, e especificamente pegando o gancho da sua primeira pergunta sobre o envolvimento do povo evangélico dentro do cenário político de 2018, e falando um pouco sobre o que Rafael dissertou acerca do corporativismo, novamente eu queria trazer um ponto de vista histórico acerca disso.
Existe um economista francês chamado Frédéric Bastiat. Ele escreve um livro chamado A Lei. E ele diz que dentro do cenário político, e especificamente no que tange às eleições, existe algo chamado de ciclo de expoliação legal. O que seria expoliar? Seria retirar de forma brusca ou de forma sorrateira, como sendo um furto ou um roubo, algo que pertence a outra pessoa. E dar direito a determinados grupos pelos quais esses candidatos foram eleitos. O que Frederico Bastiat quer dizer com isso? Quando nós pensamos dentro de uma perspectiva de eleições, nós pensamos que existe um determinado grupo que funciona como um grupo base que vai conquistar muitos votos para aquele candidato. Como eu disse, pegando o gancho da nossa pergunta inicial, o grupo base foi especificamente o grupo cristão e trazendo mais especificidade ainda o grupo evangélico. E quando esse grupo evangélico ele elege um presidente, ele elegeu o Bolsonaro, ele elegeu aquele candidato porque eles tanto batalharam, eles agora vão querer algum retorno e algum benefício quanto a isso. E nós podemos observar especificamente essas pautas, por exemplo, dentro da frente parlamentar, que é conhecido pelas bancadas, no nome popular, a bancada evangélica, que tenta a todo custo, além das pautas morais, trazer algum benefício para dentro das igrejas, especificamente benefícios esse dentro das igrejas neopentecostais. E na perspectiva do economista Frederico Bastiat, aí iria se iniciar o ciclo de expoliação legal. Por quê? Porque a partir do momento que ele concede o privilégio de perdão das dívidas da Receita Federal para grupos religiosos, ele deixa de lado tantas outras instituições que poderiam ser beneficiadas com o mesmo perdão. E nisso está caracterizado o ciclo da expoliação legal. Por quê? Porque toda vez que um grupo ele elege um presidente, ele vai querer trazer para o seu grupo, para as suas instituições, alguns privilégios. E deixa de lado a concessão de privilégios para outras instituições também. E isso é justamente o corporativismo que Rafael falou. Então, qual seria a necessidade de conceder esse privilégio às igrejas? E se concedendo esse privilégio às igrejas, eu vou estender ainda mais a sua pergunta. Outras instituições que têm tanta força como a igreja dentro do Estado teriam também a concessão do mesmo privilégio. Ou se o que Frederico Bastiat falou é algo certo. O ciclo de expoliação legal não tem fim. Você tem um grupo base, esse grupo base elege um representante e depois esse representante tem que devolver em forma de agradecimento e privilégios para esse grupo base que o elegeu. Eu achei pertinente a fala de vocês, mas eu quero colocar um ponto de vista meu a esse respeito, e principalmente na fala que Hertz falou, aí por último, bem verdade que quando um político ele é eleito na maioria das vezes por um grupo especificamente mais hegemônico. Claro que existem vários grupos que votam nele, mas tem um grupo mais concentrado que atuou para eleger aquele político. E claro que existe que ao longo do mandato é normal que haja benefícios desse governo para com esse grupo. Mas quando se trata especificamente da igreja, eu vejo que das igrejas sérias, igrejas comprometidas com o que de fato a Bíblia determina, como ela vive, etc., eu acho que aí nós temos um problema muito sério, porque se a igreja ela tem dívida com o Estado, ela deve pagar essa dívida com o Estado. Se ela se comprometeu dessa forma ou daquela outra, financeiramente falando, ela tem que haver uma organização, porque no final das contas ela também é uma instituição social, e como toda outra instituição, falando de instituição, não necessariamente de igreja, certo? Eu acredito que ela deve cumprir com o Estado aquilo que de fato lhe cabe. Como o Rex falou aí, tem tantas outras instituições que são instituições sociais que beneficiam diretamente, vamos colocar socialmente, a sociedade, e essas instituições elas deveriam talvez ser bem mais vistas pelo Estado, porque ela muitas vezes supra a necessidade financeira a necessidade econômica
de determinados cidadãos, certo? Então, a meu ver, quando um Estado ele se levanta para perdoar as dívidas de uma religião, de uma igreja, e não é apenas, e não é das religiões, é de algumas religiões. São religiões milionárias, são religiões que são muito encabeçadas por pessoas que são muito ricas, certo? E que a gente vê que se apropriaram da situação para talvez garantir a ele a reeleição de 2022, tá? Apoio, essas coisas todas, e garantir com ele algum benefício. Do meu ponto de vista, eu acho uma atitude não legal por parte tanto do governo como também por parte das instituições que se envolveram nessas questões. Alguém quer colocar alguma coisa? Ô, Pedro, Pedro, Miquel, pode falar. seria aquela ideia de dívida, né? É o que acontece no interior. O candidato faz um favor para uma família, a família tem a dívida com aquele candidato e futuramente ele quer pagar essa dívida dando um voto. Então, poderia ser basicamente isso. Ele ganhou com o voto dessas comunidades e tem uma dívida com essas comunidades. E a forma de pagar seria praticamente essa. Perfeito, Pedro, perfeito. Se me permite, Pedro, concluir um pouco sobre essa questão, né, já que foi feita algumas perguntas. Primeiro, Miqueias perguntou se isso ia interferir, não é, no âmbito da dívida, não é? Ou seja, o Estado ia deixar de arrecadar e com isso, né, digamos assim, trazer algum prejuízo para a sociedade. E aqui, uma das nossas espectadoras nesse momento, a Sheila Campos, consultoria jurídica, ela trouxe a resposta já aqui. Ela disse que esse ato do presidente foi recebido na área econômica como mais uma tentativa de interferência do presidente em assuntos internos de um órgão para atender o seu eleitorado. De fato, houve um problema entre a área econômica do governo pelo fato de abrirem mão dessas dívidas que esses líderes dessas igrejas possuem com a Receita Federal. Você falou, né, sobre a questão da imunidade, e aqui é importante ressaltar que essa imunidade que as instituições religiosas elas já têm, né, no caso, o que está sendo pleiteado por essas igrejas é algo a mais. O artigo 9 da Constituição vai trazer, artigo 9, inciso 6, e as alíneas B e C, vai trazer que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar imposto pelos templos de qualquer culto, né, incluindo igrejas, terreiros de candomblé, sinagogas, o que quer que seja, mas também o patrimônio, a renda ou serviço dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, observado os requisitos da legislação. Então, vejam que não só a igreja tem esse tipo de imunidade, também outros segmentos, outras instituições da sociedade civil também as possuem. Mas no caso em tela, o que nós temos é que essas grandes igrejas estavam buscando algo ainda mais para deixar de pagar o governo. A imunidade tributária das instituições religiosas é algo totalmente razoável, né? Até porque as igrejas elas não têm uma finalidade lucrativa, elas têm uma finalidade espiritual e não compete ao governo taxar a sua espiritualidade, né? Eu vejo como se fosse uma interferência indevida. Mas já esses outros tributos que não são de natureza necessariamente ligadas à própria natureza da igreja, a Receita, sim, ela tem competência para cobrá-los. Perfeito. Temos mais 2 pontos para tratarmos aqui, e eu quero colocar aqui para a gente fazermos um debate aqui bem rapidinho, já que estamos encaminhando para o fim do nosso debate de hoje. A gente observa que constantemente partidos e políticos têm se levantado no sentido de se candidatarem sempre com pautas que venham beneficiar os grupos religiosos, sejam eles evangélicos, sejam eles católicos, etc. E
sempre tendo o foco nessas pessoas, nesse público, que na verdade é um público gigante, né? A maioria da sociedade ela se considera cristã, seja ela evangélica, católica, enfim, ou de alguma outra religião que professa a fé em Cristo. Muitas vezes a gente observa que as igrejas elas acabam levando esses candidatos, comprando as ideias desses candidatos, levando esses candidatos para dentro de suas igrejas e fazendo, muitas vezes, campanha, fazendo, pedindo votos, etc. Inclusive, houve uma eleição em que a Justiça Eleitoral ela determinou que essa prática estaria proibida dentro das igrejas. Ou seja, esses políticos se envolvem com os líderes religiosos e daí eles fazem do púlpito, no caso, um púlpito eleitoral. Não são todos, claro, mas existe essa prática aí bem visível na sociedade. O que vocês acham? Vocês acham que o cristão, seja ele católico, evangélico, seja ele espírita, candomblé, enfim, ele deve votar pela orientação que o seu líder religioso ele expressa, ou ele deve apenas fazer como todos os outros cidadãos, analisar o candidato, ver suas pautas, seu plano de governo e, consequentemente, votar de acordo com aquilo que lhes melhor convier. O que é que vocês me dizem dessa prática dentro das igrejas, de tornar o púlpito um púlpito eleitoral? Pedro, eu posso iniciar aqui essa questão? Fique à vontade. Ok. Eu acredito da seguinte maneira, Pedro, que os líderes religiosos, eles têm o direito, não só o direito, como na minha concepção, o dever de orientarem os seus fiéis a fazerem todas as coisas de acordo com a concepção da sua religião. Por exemplo, eu como cristão protestante, eu devo agir em todas as áreas da minha vida como cristão protestante e com os valores que eu acredito estarem de acordo com a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, né? Agora, algo totalmente diferente é um líder religioso levar, seja um líder comunitário, seja um político, para o seu púlpito e orientarem aos seus fiéis, votarem naquela pessoa acriticamente, só porque talvez ele pode trazer um benefício para a igreja, pode comprar as cadeiras da igreja, ajeitar o som. Não, isso aí eu acho que é uma alienação. O cristão deve sim votar e exercer a atividade política de acordo com os princípios da sua religião, mas ele não deve atender cegamente a orientação do seu líder para votar neste ou naquele candidato. São duas coisas diferentes. É o que um autor chamado Jeffrey Ventrilla vai trazer num livro chamado Política e Púlpito. Até porque não adianta você votar numa pessoa que vai trazer algum eventual benefício para a sua igreja, mas que quando estiver, por exemplo, lá no Congresso Nacional, vai votar pautas diametralmente opostas à cosmovisão cristã. Então eu vejo dessa forma. Por isso, como você citou acertadamente, o TSE e a legislação eleitoral ela foi modificada no sentido de evitar campanhas eleitorais em bens particulares de uso público, que são as igrejas. Por quê? Para que a pessoa não se aproveite da audiência cativa daquela comunidade religiosa para angariar votos naquele local. De lá para fora, ele tem todo o direito de abordar as pessoas, mas lá eu acredito que a autoridade do líder religioso deve trazer valores, princípios oriundos da palavra para orientar os seus fiéis, mas não necessariamente de púlpito apontar esse ou aquele candidato. Inclusive, Pedro, isso foi algo que a gente fez bastante desde 2018, quando do início do Núcleo de Estudos em Política e Cosmovisão Cristã. Nós fomos para as igrejas debater pautas, princípios e valores, mas nós não levamos a bandeira deste ou daquele candidato. Perfeito. Miquel?
Qual a sua visão? Bom, diante disso a gente vê que a igreja pecou muito durante muito tempo por não orientar seus fiéis em relação à bandeira do evangelho. E eu compacto 100% com o que o Rafael falou aí, e a gente vê que o quê? O líder religioso ele tem sim que orientar seus fiéis, né? Porque existe fiéis ali que ele pode ser influenciado facilmente, né? A mídia está o tempo todo dentro da casa dele, até programas de televisões, né? E a gente vê que muitos candidatos eles vão levantar bandeiras que vão contrário à fé daquela pessoa. Então ela necessita ser orientada por seu líder religioso. Agora, como o Rafael falou, ele não pode apresentar candidatos ou impor vota ali ou trazer alguém, colocar em cima do púlpito e fazer daquilo um palanque político. Eu acho totalmente errado um líder religioso colocar um político em cima do púlpito e a partir daí fazer uma campanha eleitoral dentro da igreja. Isso é praticamente errado. Então, o que é que o líder religioso deve fazer? É orientar. Porque todo mundo é político, né? Somos políticos, só não podemos ser partidários. Né? Então, existe bandeiras que defendemos, que a igreja ela defende, e essas bandeiras, de certa forma, a gente precisa escolher um candidato que vai representar aquilo que a gente acredita. Eu não vou votar no candidato que ele é totalmente contrário a que eu acredito, as minhas ideologias. Então, é de fundamental importância porque a igreja oriente, ensine, né? Então, a gente pecou muito durante muito tempo e não tem orientações. Hoje a gente tem diversas orientações do que é que a igreja defende, o que é que a gente defende, nossas bandeiras, e a gente passou muito tempo sem ter essas orientações e acabou subindo ao poder pessoas que eram totalmente contrário à nossa fé. Perfeito. Rex, qual a sua visão a esse respeito? A igreja ela deve orientar e também levar pessoas e indicar esse é o nosso candidato, ou isso já é uma prática que vai além do mero aconselhamento, da mera orientação? Qual a sua visão a esse respeito? A orientação deve existir não quanto à personificação do voto, ou seja, não quanto a quem aquele membro deve escolher para votar, né? Ela deve orientar quais são as pautas bíblicas acerca da política. Por exemplo, se nós formos lá para Romanos, capítulo 13, nós vamos entender um pouco qual é o ensinamento bíblico de Cristo acerca do que seria política, e os líderes das denominações cristãs, elas devem instruir os seus membros em como compreender a política a partir de uma perspectiva bíblica, né? Você ser um líder de uma igreja e incentivar, às vezes coagir um membro em qual candidato ele deve votar, é uma forma de coronelismo moderno, em que você seria uma espécie de escravo de um fazendeiro e ele decidia quem seria seu voto e você iria lá na urna e colocava lá em papel o nome escolhido. Então, isso seria uma forma de coronelismo moderno. E é importante agora trazer uma perspectiva do direito eleitoral. Não sei se tem algum um líder religioso aqui nos assistindo, mas o Código Eleitoral, a lei eleitoral, ela veda como sendo uma prática de captação ilícita de sufrágio o líder religioso que leva para dentro da igreja qualquer propaganda partidária e política de determinado candidato, podendo esses votos que foram conquistados em decorrência dessa propaganda dentro de uma igreja serem, inclusive, anulados dentro de uma ação própria do direito eleitoral. Então, essa prática é conhecida como captação ilícita do sufrágio. Você levar candidatos e posicionamentos partidários, fazer propaganda disso dentro da igreja. Pedro, se me permite apenas eu citar aqui duas coisas que eu deixei de mencionar, né, na minha fala ainda sobre essa questão, que o cristão, ele, como já foi dito, não deve se ater apenas a quem o seu pastor indica, mas sim avaliar, né, à luz da sua consciência e dos seus valores, se o candidato não também tem envolvimento com corrupção, né? A gente viu, por exemplo, Eduardo Cunha, que era muito ligado à bancada evangélica e aos evangélicos lá no Rio de Janeiro, que ele foi descoberto em graves esquemas de corrupção, né? E assim a pessoa vai ter mais consciência na hora de votar, porque não vai avaliar tão somente o fato da pessoa professar esta ou aquela religião,
mas sim se ela, primeiramente, age de acordo com ela e se também tem competência técnica, né, para ocupar aquele cargo. Isso também é importante, porque a gente também toma nossas decisões baseadas na fé e também na razão. Fé e razão não são opostas, elas estão lado a lado. Perfeito. A Débora ela colocou aqui, mas tem que saber separar orientação e posicionamento. E eu concordo com ela plenamente nesse quesito. Porque, às vezes, existe três tipos de posicionamento que os líderes religiosos geralmente eles tomam. Primeiro, tem uns que orientam. Eu conheço muitos líderes religiosos que eles são excelentes orientadores, não só quanto a essas questões políticas, mas também em relação a outras questões. Tem aqueles que se posicionam mesmo, né, em relação a quem os cristãos eles devem votar, em quem aquele pessoal que fazem parte do seu grupo deve votar, e tem aqueles que impõem, né, acima de tudo ainda impõe a sua opinião, certo? Porque eu acho que a opinião ela deve ser expressada, ela deve ser dita, ela deve ser compartilhada, e cada pessoa assimila da forma como melhor entender. Se concorda, se não concorda, se de fato quer votar naquela pessoa por causa desse ou daquele argumento, ou por causa de sua posição com relação aquilo que ele acredita. Enfim, eu acredito que tem que haver todo esse debate na hora, todo esse debate, esse pensamento, esse posicionamento na hora dos líderes evangélicos, evangélicos, católicos, etc., se posicionarem com relação às eleições, não só com relação às eleições, mas em relação a outras temáticas também. E nós estamos em período eleitoral. Nós temos aí uma eleição que vai acontecer agora em 2020, aliás, talvez aconteça, e a gente vai ver muito disso acontecendo nas igrejas. Vereadores, pessoas que são candidatos a vereadores, que estarão disputando, aí vão atrás de pastores, vão atrás de padres, vão atrás de líderes religiosos, na tentativa de convencê-lo a apoiar e, consequentemente, dizer àquele grupo que vote em determinada pessoa porque representa os seus posicionamentos. E, infelizmente, na política brasileira, os líderes, a comunidade cristã, ela muitas vezes se decepciona, porque quando determinados políticos assumem o mandato, começam a fazer práticas, a fazer determinadas coisas que, na verdade, contrariam todo o seu discurso que foi proferido durante a campanha. Né? Infelizmente, isso é muito frequente ainda em nossa política. Precisamos trabalhar muito essa questão. Mas já encaminhando para o final, e temos duas perguntas aqui que ainda falta responder, mas fazer só um questionamento aqui a vocês. Afinal de contas, um líder religioso pode, de fato, beneficiar a sociedade, e quando eu falo de líder religioso, eu não falo simplesmente daquele que se diz evangélico ou católico, eu falo daqueles que professam ser religioso, defender determinadas questões, etc. Ele pode, de fato, beneficiar a sociedade, ou um líder religioso, qualquer líder religioso que assumir, ele vai acabar suprimindo uma minoria, uma parte da população, comprometer a democracia e, consequentemente, trazer um desgoverno na sociedade. Qual o posicionamento de vocês? Diante de tudo que vocês têm visto no Brasil, diante do que o mundo também tem apresentado para a gente, é possível, de fato, ter governantes religiosos que professam uma determinada fé e, mesmo assim, digamos, não ferir o princípio da laicidade, não ferir a democracia e governar em favor dos pobres, da maioria, etc. Qual é o posicionamento de vocês? Vamos ouvir Rafael. Ok, Pedro. Eu vejo como algo extremamente salutar à democracia a participação de pessoas de fé na sociedade. E aqui eu dou uma pausa apenas para cumprimentar o amigo Jean-Pierre, que está na nossa audiência aqui, dando também a sua contribuição, né, que fala que o cristão deve optar pelo diálogo e a apresentação de propostas que corroboram com a perspectiva das instituições. E é exatamente isso.
né? Tem que ter propostas. Não só o fato da pessoa professar uma fé o credencia necessariamente a ser um bom político, um bom parlamentar, um bom gestor. No que diz respeito, Pedro, à fé cristã e ao histórico de cristãos que se envolveram fortemente na política, eu gostaria de fazer as palavras aqui de um teólogo chamado Wayne Grudem, no livro Política segundo a Bíblia. Ele diz o seguinte, analisando historicamente esse envolvimento dos cristãos com a política, ele diz que a influência cristã em diversos países levou à extinção de males como o aborto, o infanticídio, as lutas entre gladiadores, os sacrifícios humanos, a poligamia, a prática de queimar vivas mulheres viúvas e a escravidão, bem como essa influência levou à concessão de direitos de propriedade, direitos de voto e outras salvaguardas para as mulheres. Então, fechando as aspas aqui para o Wayne Grudem, eu entendo que a visão de mundo cristã ela tem muito a contribuir com a sociedade, com a política e com a esfera pública, porque nós temos valores oriundos da palavra de Deus que dizem, por exemplo, que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos na Bíblia orientações de que a gente deve ajudar o órfão, a viúva, o enfermo, deve visitar os que estão presos. Então, a visão de mundo que o cristão tem pode contribuir significativamente, e não só para aqueles que professam a mesma fé, mas para toda a sociedade. Eu falei inicialmente aqui que essa própria noção de dignidade humana, ela não vem do materialismo, ela não vem do ateísmo, ela não vem do socialismo, ela vem do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo acredita que o homem ele tem um valor inerente só pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, eu acredito que é importante, sim, que cristãos contribuam com a política do seu tempo, trazendo esses valores de valorização do ser humano, da vida, de combate à corrupção, entre tantas outras coisas. Infelizmente, muitas vezes a gente vê exemplos, como já falamos exaustivamente aqui, de corporativismo, mas nós também precisamos entender que os deputados da bancada evangélica foram essenciais para que hoje a gente não tenha aqui no Brasil aprovado o aborto, né, como já tentaram fazer diversas vezes por lei e até mesmo por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu entendo como participação eficaz do cristão na política através da sua visão de mundo e da sua fé. Miquel, qual a sua opinião a esse respeito? É possível, de fato, haver governantes que beneficiem a sociedade, que sejam cristãos, sem necessariamente beneficiar determinados grupos e suprimir outros? Qual a sua opinião a esse respeito? Pedro, eu acredito que sim, né? Até biblicamente falando, se a gente pegar o exemplo de José, José ele vai pegar a sociedade ali do Egito e a gente vai ver que a sociedade vai passar por crise, né? Vai entrar em crise durante 7 anos ali, e antes disso ele começa a construir locais onde possam guardar alimentos para a população que futuramente iria passar por essa crise. Então veja, ele beneficiou toda a sociedade, né? E a gente traz isso para o nosso contexto hoje. Né, a gente vê que a sociedade egípcia era totalmente diferente dos hebreus, né, adorava outros deuses, tinha diversas divindades, mas mesmo assim José, como governador do Egito, ele contribuiu de certa forma para que aquela sociedade ela tivesse durante esse período alimento, suplemento no período de crise. Então, trazendo para a nossa sociedade hoje, sim, é possível, cristão, ele beneficiar a sociedade, certo? E lá em Jeremias 29:7, tem aquela ideia de que devemos lutar e orar e construir a cidade do nosso exílio. Nós sabemos que não somos daqui, né? Estamos aqui de forma passageira. Nossa cidade não é essa. Mas aqui é a cidade do nosso exílio. Então a gente tem que lutar por ela, contribuir para que ela possa, de certa forma, melhorar. Não só para a gente, mas também para toda a população que vive ali mesmo professando uma fé diferente da nossa. Reds, fica à vontade. Eu acredito que sim, existe a possibilidade. A história ela é recheada de exemplos de homens de Deus
religiosos, cristãos, especificamente evangélicos que fizeram bem à sociedade. Como Miquel citou, José, governador do Egito, nós temos, por exemplo, Esté também, nós temos Daniel, nós temos Esdras e Neemias, todos eles se envolveram em alguma forma dentro do governo e trouxeram benefício para o seu povo. Como também fora da história bíblica nós temos homens de Deus que se envolveram na política e beneficiaram a sociedade, como por exemplo William Wilberforce, Abraham Kuyper, Herman Dover, Martin Luther King. Mas o exemplo que eu queria trazer mesmo para poder especificar é o de João Calvino, um reformador francês. A reforma protestante teve início ali aos olhos de todo mundo em 31 de outubro de 1517, influenciou várias regiões da Europa, e uma dessas regiões foi justamente a França, com Calvino, e depois Genebra, com Calvino também. E aí Calvino, a partir de uma perspectiva política, ele cria, por exemplo, um programa social chamado de Fundo Francês, e ele pega membros da sua igreja, diáconos, oficiais são chamados de diáconos dentro da igreja evangélica, e esses homens pegavam aquelas pessoas que estavam nas consideradas subclasses da sociedade e ensinavam essas pessoas cursos profissionalizantes, distribuição de cesta básica, tudo isso a partir de uma perspectiva política e de um entendimento bíblico acerca do que é política. A Universidade de Genebra, que foi formada e institucionalizada por Calvino, a ideia de um governo republicano, que também foi influenciado por Calvino, a construção de um Senado e de uma Câmara, que foi influenciado por Calvino, a separação da igreja e do Estado, que também teve influência de Calvino, o livre mercado, que teve influência de Calvino. Você teve grandes artistas na época de Calvino que foram influenciados a partir de uma perspectiva bíblica, como, por exemplo, o compositor Bach, que no final de toda a sua partitura ele coloca as iniciais SDG, que é Soli Deo Gloria. Isso é uma influência da Reforma Protestante, que tem como consequência uma influência bíblica. Então existe sim a possibilidade de pessoas religiosas, especificamente evangélicos, beneficiar a sociedade. Isso não é nada mais, nada menos do que o cumprimento daquilo que está em Romanos 13. O Estado deve punir quem faz o mal e beneficiar quem faz o bem. E essa punição e esse benefício, ele é irrestrito. Ele atinge todas as áreas da sociedade, independente de você ser cristão ou não. Perfeito. Eu quero colocar só a minha opinião a respeito dessa questão. Do meu ponto de vista, e eu concordando em certa medida com vocês, eu acredito que não é a religião, não é a confissão de fé ou não de um candidato, de um político, que necessariamente vai fazer com que haja um governo próspero, que haja um governo, como eu posso dizer, que beneficie o todo. Por exemplo, temos tanto exemplos de pessoas aí que foram cristãos, que beneficiaram a educação, a saúde, a ciência, a tecnologia da sociedade, que fizeram uma sociedade próspera, certo? Temos também outros exemplos de pessoas que foram ateus, mas que, na verdade, também trabalharam em função da sociedade, organizaram para que pudesse ter uma sociedade próspera, digna de se conviver. Então, do meu ponto de vista, se um candidato, se um político, ele é religioso, seja ele católico ou evangélico, se ele tiver centrado, uma visão centrada em beneficiar de fato a sociedade, que é a quem ele representa de fato, ele pode sim trazer benefícios e muitos benefícios para a sociedade. Deve ser centrado, deve ser um bom gestor, um bom político, certo? E ter pautas que venham a governar em favor do todo, em favor da sociedade como o todo, e não beneficiar determinados segmentos ou determinadas pautas ou determinados grupos sociais. Eu acredito que quando se trata de democracia, e democracia é um termo muito amplo, mas especificamente falando da questão da igualdade, e a gente sabe que a igualdade ela é algo inalcançável, mas o governante ele deve militar, ele deve lutar para que essa simetria de desigualdade ela possa diminuir o máximo possível, para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade em sua vida, em sua existência, e possa, assim,
gozar daquilo que o governo ele possa lhes oferecer. Então, respondendo a essa questão que a gente debateu até agora, não é necessariamente o fato de o governo ele ser religioso ou não que pode beneficiar a sociedade e, consequentemente, trazer a prosperidade social. Até porque também todos os governantes que antecederam ao atual, acredito que a maioria deles tinha uma profissão de fé, que seja ela católica, evangélica ou eram ateus, enfim. Mas tínhamos ali pontos fracos e fortes nesses governantes, certo? Embora sendo religioso ou não. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, se ele tiver um perfil de governante que venha beneficiar a sociedade como um todo, eu acredito que essa questão de religião ela seria apenas um tópico a mais para ou fortalecer ou não o seu governo. Esse é meu ponto de vista a respeito dessa temática. Rafael, quer falar? Não, eu apenas falei aqui concordando contigo. Perfeito. Alguém quer colocar mais algum debate, alguma fala, algum pensamento, alguma coisa que esqueceu de falar ao longo do debate? Fique à vontade. Fale agora o que ela espera para sempre. Pedro, eu gostaria sim. Fique à vontade, Rafael. Na verdade, é um conselho e também o que eu entendo ser a perspectiva correta do cristão que atua na política, seja como ativista, seja como eleitor, seja como propriamente um eventual candidato. Né? A gente tem que entender que para o cristão, o que está acima de tudo é Deus, é Jesus Cristo, o Espírito Santo e a sua palavra. Hoje em dia não, sempre, né? Desde dos tempos mais remotos, há as ideologias humanas. E essas ideologias, até como foi falado aqui, ora elas estão com algumas pautas, ora elas estão com outras, mas eu entendo que a visão de mundo cristã ela não deve se apegar necessariamente à direita ou à esquerda. Ela deve estar acima das ideologias humanas. A cosmovisão cristã ela é supra-ideológica, está acima das ideologias. Então, ora o cristão vai dialogar mais com valores da direita, muito mais vezes, né, como essas questões que falamos aqui, de família, de casamento, de defesa da vida, da propriedade e das liberdades individuais, mas também o cristão deve procurar o que é bom nas outras correntes de pensamento, como questões relativas ao cuidado com os pobres, com as viúvas, com os enfermos. Isso também é bíblico. Então, a gente não se apega a esta ou aquela ideologia radicalmente, porque a gente pode incorrer no idolatria. A gente está trocando o lugar de Deus por uma ideologia humana. Mas, como diz o próprio apóstolo Paulo, a gente retém o que é bom do pensamento humano e rejeita aquilo que é prejudicial, para que a gente não fique bitolado demais a uma ideologia ou a outra. Que a palavra de Deus ela sempre seja o crivo final das nossas compreensões envolvendo todas as áreas da vida, inclusive a política. Perfeito. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Pedro, pegando esse gancho aí que Rafael falou, e como nós estamos falando de política e cristianismo, que de fato nós não possamos, e falando aqui especificamente para o cristão, que nós não possamos depositar nossa confiança total em agentes políticos, mas tão somente nas Sagradas Escrituras e no próprio Deus, tendo em vista que o fim último de todas as coisas é glorificar esse próprio Deus, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que estão ligados e debaixo da graça desse próprio Deus. Então, todas as soluções dos nossos problemas nós só encontraremos em Cristo, os vazios da nossa alma nós só encontraremos em Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos nós só encontraremos em Cristo, as nossas providências nós só encontraremos em Cristo, e é por isso que tudo isso concorre para que a glória seja somente dele. Não está na política, não está nas instituições, não está em qualquer outra forma de instituição humana que não seja o próprio Cristo e aquilo que foi revelado em suas Sagradas Escrituras.
Então, o fim único do homem é glorificar a Deus, é ter confiança totalmente nele, e assim como disse o Jonathan Edwards, que nós possamos, enquanto cristãos, ter a eternidade gravada em nossos olhos, para que nós não venhamos perder aquilo que nos aguarda lá na frente, aquilo que é o nosso alvo, que era uma vida eterna com Cristo, a vida no céu, a salvação das nossas almas. Então, era isso que eu queria deixar no final de tudo. Quer falar alguma coisa? Pedro, voltando um pouquinho aqui para a Bíblia, a gente vê que lá em Mateus 22, 20 e 21, existe a distinção de dois reinos, né? Tem o reino celestial e o reino terreno. Eu queria falar que o quê? A gente, como cristão, a gente tem a cidadania. E a gente tem que também ter voz nessa cidadania. Certo? Não é o fato de ser cristão que eu vou me tornar isento e não vou participar absolutamente de nada. Paulo, em nenhum momento, ele negou sua cidadania. Ele sempre estava lá, reivindicando seus direitos, quando estava na frente de alguma acusação. Então, a gente vê que a gente, como cristão, a gente tem esse direito também. Somos cidadãos, pagamos impostos, então a gente participa da política, até porque somos políticos, né? Todo ser humano, ele é político. A gente tem Daniel que influenciou e modificou a cultura. Se você pegar lá Daniel 2,48, fala sobre isso. Né? A gente vê João Batista, que vai até a autoridade política repreender Herodes pelo seu pecado. A gente também tem Paulo repreendendo autoridades políticas por mal administração. Então, somos cristãos, a gente também tem um papel na sociedade. Né, e que a gente não possa cair nessa narrativa de que só pelo fato de eu ser cristão não posso participar da política, não posso participar absolutamente de nada. Somos cristãos, vivemos aqui momentaneamente nessa terra, então a gente tem direito, a gente tem voz na cidadania. Perfeito. Já estamos a 1h50, a previsão era que fosse 1h30 de debate, mas sempre é bom estar aqui com vocês. Para quem chegou depois ou chegou agora, nós estávamos falando a respeito da questão do cristianismo e da política, discutindo se realmente havia uma possibilidade de um diálogo entre essas duas instâncias. E se você ouviu muito falar a respeito de Bolsonaro aqui, talvez seja porque realmente a gente quis trazer os fatos à tona, principalmente relacionado ao Brasil, relacionado ao nosso país e também no contexto internacional também, já que essa questão de pessoas que se declaram ser cristãos tem tomado conta não só do Brasil, mas também de vários países do mundo, pessoas que se colocam como conservadoras, têm alcançado o poder, e isso é um evento que vem girando o mundo todo. Então, assim, esse foi o nosso debate de hoje, trazer a ideia da questão do cristianismo e da política aqui para o debate. Nós temos debates todas as terças e todas as sextas-feiras, sempre às 20 horas, nesse canal Dois Dedos de Política. Você está convidado e convidada a se inscrever em nosso canal, a acompanhar sempre que nós for fazer algum debate, discutir alguma coisa aqui. Os temas são os mais diversos possíveis, desde política, religião, economia, educação, enfim, nós colocamos dois dedos de política, mas na verdade a política ela abrange todo aspecto da sociedade. Por isso, seu nome Dois Dedos de Política. Convido a você para sexta-feira, às 20 horas, nós estarmos aqui. Nós estaremos com duas professoras e um professor, onde nós estaremos debatendo aqui a questão da educação em tempos de Covid-19, os desafios que esses profissionais têm enfrentado a se adaptar, a se readaptar nesse período de crise econômica, de saúde que nós estamos vivendo. Então será um debate bastante interessante. São professores da Paraíba e de Pernambuco. Então vocês estão convidados aqui a conversar com a gente também, certo? Quero agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. É um prazer estar com vocês, compartilhando conhecimento, debatendo, ouvindo vocês também. Quero agradecer aqui ao Rafael, ao Miquéis e ao Rex, são amigos, parceiros, pessoas muito queridas, de grande conhecimento. E eu vou abrir o espaço aqui para que vocês possam aí se despedir, agradecer aí ao pessoal. Fique à vontade, seguindo sempre a mesma ordem. Rafael, Miquéis e Rex. Excelente, meu irmão. Eu quero, antes de tudo, agradecer a quem acompanhou a nossa live nesta noite. Quero também, Pedro, agradecer a você pela iniciativa e pelo convite de estar aqui no seu canal novamente, tratando de um tema que para mim é muito importante
E, em terceiro lugar, eu quero finalizar indicando um livro. Esse livro vai tratar exatamente da última questão que nós tocamos aqui, que especificamente eu falei, que trata desse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas, uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. Esse livro foi escrito por um cientista político canadense chamado David Koyes, e ele vai mostrar as correntes ideológicas mais relevantes para os nossos dias, vai mostrar os equívocos dela e também alguns eventuais acertos para que o cristão saiba formar melhor a sua concepção política biblicamente. Então, assim eu encerro e agradeço novamente a todos que participaram dessa live. Perfeito. Miquel? Queria agradecer aí pelo convite, né? Parabenizar pela iniciativa. E tenho certeza que todo mundo aqui saiu com grande aprendizado. Eu aprendi bastante aí com os meninos. Quero parabenizar e estamos aí para a próxima, quando tiver aí. Estamos juntos nessa luta aí. Valeu. Reds, fica à vontade. Gostaria de finalizar agradecendo novamente ao convite de Pedro e a participação dos demais irmãos nessa live, que assim como eu estão nessa militância a favor da participação do cristão e a política, e gostaria de deixar aqui só um versículo, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 e 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o nosso dever enquanto cristão é orar pelas autoridades, para que elas cumpram, sobretudo, aquilo que foi ordenado dentro das Sagradas Escrituras, que é, até a última instância, a regra de fé e prática de todo cristão. Bom, pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, e todos estão convidados a se inscrever e a participar sexta-feira de mais um debate aqui no Dois Dedos de Política, certo? Espero que você tenha gostado. É um canal amplo, democrático, onde a gente ouve várias visões, vários posicionamentos, independente de qualquer corrente que a pessoa possa adotar. Estamos aqui com o espaço aberto para debater. E caso você queira fazer algum debate, queira juntar um pessoal aí para conversar sobre temas que são importantes e relevantes para a sociedade, nos procure, que estamos aqui à disposição para fazermos e promover o diálogo bem democrático aqui no Dois Dedos de Política. Um forte abraço e até a próxima.